presidente americano Donald Trump acaba de taxar mais de 100 países do mundo, algo sem precedente na história dos Estados Unidos. E eu vou te mostrar a conta matemática que ele fez para chegar nesses números, que quase nenhum canal do YouTube te mostrou. E, além disso, dois fatos bem curiosos. O primeiro é que a Rússia de Putin ficou fora da lista de países. Por que será? Será que isso tem a ver com aquele segredinho do Trump, polêmico, que ninguém gosta de falar, mas a gente aqui no canal vai falar também, então fica no vídeo. E o segundo fato curioso é que o Brasil e a Argentina receberam as menores taxas, 10%. E muita gente se pergunta, uai, mas o Trump não é amigo do Milei e é inimigo do Lula? Como é que eles tiveram a mesma taxa? Deixando muita gente dos dois lados morrendo de curiosidade. Alguns petistas correram para falar que isso foi vitória da diplomacia brasileira. E alguns bolsonaristas falaram que é porque o Trump é amigo da família Bolsonaro, é porque o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, aí o Trump aliviou pro Brasil. Mas quem será que tá falando a verdade? E como isso afeta os seus investimentos? Vem comigo que aqui investe no que eu vou te mostrar. Esse aqui é o canal Investland, onde você aprende investimentos e economia assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso você encontra aqui de graça, é só se inscrever, vai ser uma honra você fazer parte da comunidade mais didática que ensina investimentos e com muito estilo e edição de alta qualidade. Dito isso, vamos ao assunto que interessa. Pois bem, Trump chamou o dia 2 de abril de 2025 como o Dia da Independência Econômica Americana. Por quê? Porque ele taxou o mundo inteiro e ele disse que a longo prazo isso seria bom para os Estados Unidos. Imagina se fosse o Haddad fazendo isso ou o Lula. Mas tudo bem, porque o Trump pode estar certo ou pode estar errado. Somente o futuro dirá e a gente vai acompanhar isso aqui. Mas agora eu quero te mostrar a lógica adotada pelo presidente Trump. O que ele pensou, o que o governo americano pensou, o que ele espera a longo prazo e por que ele está apostando muito nisso. E claro, a nossa opinião, mostrando tanto o lado bom quanto o lado negativo, de acordo com a nossa opinião, né? A gente também não é dono da verdade. Vamos lá? Primeiro de tudo, o Trump taxou mais de 100 países do mundo. E aqui a gente tem lista de vários países. A gente tem, por exemplo, a China foi taxada em 34%, a Suíça foi taxada em 31%, o Brasil foi taxado em 10%. A gente vai analisar a lógica por detrás disso, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que essas tarifas foram chamadas de tarifas recíprocas. E muita gente pensa que tarifa recíproca é o seguinte, é que, um país me taxa em 40%, logo eu vou fazer uma taxa de volta em 40%. Não foi isso que aconteceu. Essa palavra recíproca, ela não foi muito bem a lógica utilizada, porque a lógica é simples, eu vou taxar na mesma porcentagem que eles taxam. Não foi isso. Eles levaram em consideração o quê? Manipulação monetária, que alguns países fazem isso, também as taxas de importação e também se o país é superavitário ou deficitário com relação aos Estados Unidos. Mas assim, o governo americano não foi muito claro nessas contas e tal, mas eu fiz um estudo aqui um pouco mais aprofundado e eu quero te mostrar essas contas, beleza? Começando, por exemplo, o Brasil foi taxado em 10%. Aí você fala assim, Daniel, mas o Brasil não taxa muito mais os Estados Unidos? Poxa, eu sei que você pensa que a taxa que a gente aplica nos americanos é o da remessa conforme, é o da taxa de importação que você tem dos outros países, que tu fala que é 90%, é 100%, que muito disso é governador que bota ICMS, boa parte disso foi o Congresso que aprovou ali por uma votação simbólica unânime, né? Essas taxas que o Paulo Guedes era a favor, que o Haddad é a favor. Eu sei que tu tenta ideologizar tudo, né? Mesmo achar um culpado quando, na verdade, o culpado são vários. Mas essa taxa que você faz das suas comprinhas online não é a taxa efetiva. Tudo bem, querido? Por isso que é importante você ter a informação do cenário completo e aqui em Investland a gente te paga, tá? Daniel, mas qual é a taxa? Como que o Brasil taxa os Estados Unidos? Então, a média que o Brasil taxa os Estados Unidos é de 11,2%. Você fala, Daniel, como assim? Não é possível, a gente taxa muito mais, não. Isso é dado da USTR, tá? O STR, que é um órgão americano, tá? Então, isso é uma taxa real. Aí você fala, cara, Daniel, não é possível, a gente paga muito mais que isso. Mas lembra que tem produtos que são isentos. Alguns medicamentos são isentos. Eu lembro que na época o Bolsonaro isentou jet ski, então jet ski não paga, alguns alimentos não pagam, alguns medicamentos não pagam. Então, tem uma vasta tabela de produtos que pagam menos imposto do que 11%, ou que eventualmente nem pagam impostos, tá? E tem outros que pagam muito imposto, concordo muito com você nesse ponto. Aí a média ficou em 11,2%, beleza? E aí você vê, Daniel, mas como que na tabela aí tá dizendo que é 10%?
A China aqui, Daniel, tá dizendo que na tabela taxa em 67%. Será que a China taxa 67% desse produto americano? Não, queridos. É aí que eu te falo que a informação do governo americano não é muito precisa. Mas qualquer hora, se você pesquisar, você vai ver que a China não taxa isso, os produtos americanos. Então, da onde veio esse número de 67%, esse 10%? Cara, a Suíça taxa 61% o produto americano, é isso? Então, não é taxa recíproca. É a primeira coisa que eu quero mostrar pra você. Eu vi aí canal de investimento falando, é porque esses países taxam isso. Não é. A lógica é outra. E eu vou te mostrar isso de maneira bem tranquila nos próximos slides, tá? Então, por exemplo, a gente tem mais de 100 países taxados, já vi listas aí com 180 países, tá? Então, você tem aqui, eu fiz aqui essa lista aqui em Investland, a lista das 20 maiores economias do mundo. O Trump taxou todas, tá? Claro que eu tirei aqui México e Canadá, porque ele já tá na guerra comercial entre eles, né? E eles têm um acordo supostamente de livre comércio, então os dois não estão nessa lista aqui, tá? Mas olha só, a primeira coisa que chama atenção é que ele realmente taxou todos os países e a Rússia está isenta. Então, eu vou já te falar sobre isso, tá? Isso aqui é para você que acompanha o final do vídeo. Mas, vamos lá. Você vê aqui que as taxas variam entre 10% e até 34%, foi a maior taxa que a gente viu nessa lista, tá? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é a lista de países deficitários e superavitários. O que é deficitário e superavitário? Existe uma conta, por exemplo, imagina que você tem um país X, o Brasil, por exemplo. O Brasil, os Estados Unidos importa para cá, vamos supor, 40 bilhões de reais. A gente importa dos americanos, 40 bi. Mas eu mando para lá 39 bi em produtos. Esse não é um número real, tá? É só para você ter uma ideia. Então, os Estados Unidos mandam para cá 40 e eu mando 39. Logo, ele tem um saldo, ele tem um lucro, um superávit de 1 bilhão de dólares. Porque ele manda mais produto para cá do que a gente manda para lá. 40 menos 39 é 1. Então, ele é superavitário nessa relação, tá? Então, o que aconteceu? Aparentemente, eles fizeram o seguinte: os países que a gente tem mais déficit na balança comercial, a gente vai taxar mais. Então você vê aqui, ó, deficitário, 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 deficitário. Realmente as taxas estão maiores, 34%, 20%, 24%, 25% e tal. Os países que são superavitários, que é essa galera aqui, ó, você vê que as taxas estão menores, ó, 10, 10 e 10. Aí você fala, Daniel, mas tem dois países que é 20% de taxa. Por quê? Aí, como eles viram que isso poderia causar um Frankenstein, assim, já é um pouco de Frankenstein isso aqui, tá? Mas eles fizeram o seguinte, cara, a gente tem superávit com a Holanda, que é Países Baixos, e com a Espanha, mas eles são da União Europeia, a mesma moeda. Então, vamos arredondar pra cima. Então, tudo que é Europa, você pode ver aqui que a Alemanha é Europa, Itália é Europa, França, não sei se eu perdi mais algum aqui, Espanha, Holanda, tá? Tudo que tem euro, eles botaram 20%. Você vai ver que tá 20% aqui. Então, eles taxaram a moeda em basicamente 20%, tá? Os demais países que superavitários ficaram em 10%. Ah, Daniel, mas tem dois países aqui, a Turquia e a Arábia Saudita, que ficou em 10%. Mas é porque, ó, o déficit deles é muito, muito, muito pequeno. Então, eles adotaram a lógica da tarifa universal mínima de 10%, né? Assim, que é os liberais devem estar malucos essa hora, ainda mais os que votaram no Trump, né? Mas tem países que estão com números quebrados, ó, 24%, 34%, 31%. Qual lógica foi adotada? E eu vou te mostrar aqui na próxima tela. Eu já te mostro a conta, tá? Mas ó, a lógica é o seguinte, até agora. O que eles fizeram? Eles taxaram a América Latina e o Reino Unido. Daniel, mas a Inglaterra, o Reino Unido, não é a Europa? Não, lembra que eles saíram da zona do euro com o Brexit, tá? Inclusive tem muita gente que se arrependeu disso, muitos cidadãos de lá. Então eles taxaram em 10% com a menor tarifa universal. E aqui já tem um pouquinho de uma pitada do que vem no futuro no vídeo. Pô, será que o Bolsonaro tem a ver com isso? O Eduardo Bolsonaro foi mérito dele? Ou foi mérito do Lula e tal? Pô, todos os países da América Latina foram 10%, para você pensar nisso. O segundo é que a Europa, quem tem euro, foi taxado em 20%. Então aqui tem uma lógica, beleza? E o terceiro ponto é que a Ásia e os demais países, eles fizeram uma conta, que é justamente aquela galera que tá com os valores quebrados. Deixa eu mostrar para você aqui de novo. Ó. Essa galera aqui, ó, que tá com os valores quebrados, ó, você pode ver que a maioria aqui é a Ásia, tá? Então, eles fizeram, claro que tem outros lugares também, né? Não é só a Ásia, mas assim, eles fizeram com alguns países que ou são da Ásia ou que os Estados Unidos têm muito déficit na balança comercial, eles fizeram uma conta própria e eu vou te mostrar ela agora, tá? A conta é basicamente a seguinte, eles calculam o déficit nominal com o país, que é aquela conta que eu falei pra você, se eles mandam 40 pra cá e a gente manda 39, o déficit comercial é 1, né? 1 bilhão, né? Eles fizeram essa conta por país. Depois eles calcularam o total de importações e no final eles dividem por 2 e arredonda. É uma conta meio simplista? Sim, mas a gente vai já falar sobre isso também, tá? Vamos dar um exemplo mais claro para você. China. Por que ficou 34% a alíquota da China? Vamos às contas. Primeiro, déficit comercial com a China, 295 bilhões de dólares, beleza? Importações totais da China, 439 bilhões de dólares. A conta é a seguinte, 295 dividido por 439, você tem um valor de 0,67, que é a mesma coisa que 67%. Aí, a última regra é que
divide isso por 2. É o desconto. O Trump falou, não, é tarifas recíprocas com desconto, assim. Aí no final, arredonda. 33,6%, arredonda para 34%. Eu aprendi aqui no arredondamento, né? Se for a partir de meio, ou seja, 33,5, já dá para você arredondar para cima, né? Então, arredondou correto aí, vamos dizer assim. Mas aí tem um outro país interessante, o Japão. O déficit com o Japão, 67 bilhões de dólares. Importações do Japão, totais, 135 bilhões de dólares. Então, dividir um pelo outro, você vai ter o valor de 49,6% e 49,6 divide por 2, dá 24,8%. Aí no final, ó, eles arredondaram para 24. Aí você fala assim, pô, como assim? O outro era 33,6, eles arredondaram para 34, e agora que é 24,8, é quase 25, eles arredondaram para baixo, para 24. Então assim, até na hora do arredondamento, parece que faltou precisão, assim, o governo americano não se comunicou bem nesse lance das taxas, tanto que tá todo mundo meio perdido. Eu que ainda fiz um estudo um pouco mais aprofundado. Ficou mais ou menos uma conta de padeiro. Isso é uma crítica minha? É uma crítica ao jeito que fez e à conta. Agora, o resultado, será que vai dar certo ou não? Cara, só o futuro pode dizer. De repente, o Trump pode estar correto, né? Muitos países ao redor do mundo, ao contrário do que muitos liberais falam, usaram de aparato estatal e usaram de protecionismo, sim, para desenvolver a sua indústria e acabaram desenvolvendo ela. Então, muitos países fizeram isso. Agora, se vai dar certo ou errado, aí eu não quero fazer igual os economistas, né? Que manjam de tudo, chega aqui no YouTube, vai dar certo, vai dar errado e tem bola de cristal, tá? Agora, um fato é, isso pode causar uma inflação de curto prazo nos Estados Unidos. Muita gente que é apoiadora do Trump fala o seguinte, fala, cara, Daniel, mas eu ouvi dizer que ele vai isentar algumas empresas, ou várias empresas dos Estados Unidos, vai diminuir os impostos. Isso é bom? É legal pra caramba. Todo mundo aqui sabe que eu sou a favor de taxar menos pobre e consumo. A gente tem que taxar menos pobre e consumo, tá? E tem que taxar menos empresas também, tá? Porque são as pessoas que produzem e consomem. E a gente poderia taxar mais patrimônio, heranças, etc. Claro que com uma alíquota moderada, senão tem fuga de capitais e tal. Posso fazer um vídeo sobre isso. Mas voltando, então o Trump vai taxar menos empresas. Beleza, acho isso legal. E aí a galera pode falar, então a gente vai sair ganhando, nós americanos. Mas cara, você não pode esquecer de que quem paga a conta dessa taxa extra, tá taxando o mundo inteiro, não tá taxando nós americanos. Mas quem paga a conta do produto que vai ser taxado é o consumidor. É o consumidor americano que vai pagar mais caro. Logo, isso pode gerar uma inflação, pelo menos a curto prazo, nos Estados Unidos, tá? Pode gerar, não estou falando que vai. Isso é só o começo de uma novela, tá bom? Daniel, e como ficam os ideológicos? Gente, os ideológicos que eu falo é a galera assim, ó. Você não concorda 100% nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seu cônjuge, nem com seu melhor amigo. Verdade? Verdade. Como você vai concordar 100% com um político? Seja ele de direita ou de esquerda, seja Lula ou Bolsonaro, seja quem for. Cara, as pessoas têm mania de passar pano pra tudo que político faz, tá? E aí, o que os ideológicos falaram? Tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Gente, se você tá aqui, você é um fã do Lula, você é um fã do Bolsonaro, cara, eu não sou seu inimigo, eu não sou hater, de verdade. Aqui, quando eles acertam, a gente fala bem do governo, seja desse ou do outro, e quando faz alguma coisa que a gente não concorda, a gente critica. Então, como eu não dependo desse canal pra sobreviver, e eu não dependo também de político, a gente consegue jogar um jogo mais tranquilo. Por isso que eu acho que vale a pena você sempre escutar a nossa opinião aqui de Investing, tá? Mas vamos falar dos dois lados agora, uma crítica que eu tenho aos dois lados, né? Sempre com muito respeito, claro, é que do lado aí da direita, o deputado bolsonarista, o Guy, né, do PL, ele falou o seguinte, ele falou que o Eduardo Bolsonaro negociou uma tarifa menor dos americanos para o Brasil, né? Outros falaram, não, é porque ele é amigo do Bolsonaro e tal, então ele vai taxar menos o Brasil e tal. Cara, assim, meio que em que mundo a gente vive? Porque, cara, será mesmo que ele acreditou? Lembra, a América do Sul inteira foi taxada em 10%. Você acha mesmo que ele usou? Não, o Brasil ia taxar mais, porque eu odeio o Lula. Mas Eduardo Bolsonaro está aqui, um tremendo amigo, sou amigo de Bolsonaro, vou taxar só 10% porque sou amigo. Cara, não foi. Ele olhou para a América do Sul e falou, meu irmão, é mais ou menos elas por elas, superávit com déficit, deixa 10%, tarifa mínima. Foi isso que ele fez, tá? Então, é mais simples explicar assim. Agora, do outro lado, a galera do PT, muita gente falou aqui, ó, cara, a diplomacia brasileira evitou o tarifaço pior do Trump. Ou seja, foi ruim, tudo que o Trump fez foi ruim, mas foi menos ruim para o Brasil, por quê? Porque a diplomacia brasileira, os ministros, o Alckmin, sei lá quem e tal, a galera, o Lula aí tava negociando de maneira serena, né? Por causa deles aí que o nabo não veio tão grande, né? Aí, logo depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar as tarifas recíprocas, o setor privado elogiava o desempenho da diplomacia brasileira e tal. Assim, quem é o setor privado? Quem são as empresas que estavam elogiando, tá? Aí só pra não parecer que eu tô criticando a diplomacia, que agora eles são culpados e tal. Não, a diplomacia brasileira, seja nesse governo ou nos anteriores, historicamente no Brasil, ela é uma diplomacia boa. Chanceler, embaixadores, o Itamaraty,
normalmente o Brasil tem boas relações internacionais com os outros países, tá? Então fica aqui um elogio sim à diplomacia brasileira, seja desse governo ou do outro, mas é um elogio histórico. Mas nesse caso, eu não acredito que foi lá a diplomacia brasileira que fez esse jogo com o Trump. Ou seja, não necessariamente o Lula ou o governo teve algum mérito nisso, né? Eu acho mesmo que ele olhou e falou, cara, é 10% e pronto. Cara, se você tentar analisar primeiro as coisas sem a ideologia, claro que depois você pode botar a ideologia. Pô, será que o Lula me ajudou? Se você é petista, ou será que foi o Bolsonaro e tal? É legal também colocar, mas assim, tenta ver também o jogo, cara. E se foi mais simples do que isso? Eu acho um exercício legal de se fazer. Continuando aqui, tá? A única pessoa daquela lista dos 20 maiores países que não foi taxada chama-se Vladimir Putin e a Rússia. E aí, muita gente questiona o porquê que o Trump, existe essa crítica. Vou até te mostrar aqui agora na tela o Instagram do Donald Trump, eu sigo ele, o POTUS, né, President of the United States, tá? Eu seguia na época do Joe Biden também, sigo o Donald Trump. Eu sigo todos os presidentes. Nessa história de não me deixar ideologizar por nada, né, cara, eu sigo o Bolsonaro, sigo o Lula, sigo o Tarcísio, sigo o Alckmin, sigo a galera toda, que eu gosto sempre de pegar todas as informações. E aí, o Donald Trump, eu vi quando ele postou, quando eu fui ver os comentários, muita gente falou, Where is Russia? Where is Russia? Where is Russia? Vou deixar aí na tela pra você ver o comentário da galera. Porque desde antes do Trump assumir, muitos analistas falam, cara, o Trump tem alguma coisa que ele meio que dá uma regada pro Putin. Eu, Daniel, não sei se isso é verdade. Mas muita gente fala, por exemplo, tem até um pastor no Brasil que fala, tem os outros analistas que falam, que o Putin teria acesso a supostos atos sexualmente questionáveis de Trump, né? Os russos são os maiores hackers do mundo, então supostamente o Vladimir Putin teria acesso a isso e poderia usar contra ele, de modo que o Trump nunca faria algo contra o Putin na prática. É no máximo falar, discordo da Rússia, tá. No máximo seria bravata falar, mas na prática ele não tomaria atitudes e ele deixaria o Putin crescer. Eu, Daniel, não sei se essa teoria é verdadeira. Eu não posso falar que eu acredito nisso. Mas o fato é que muita gente nos Estados Unidos e alguns até no Brasil acreditam nessa teoria sim. Eu dou sempre o braço a torcer, eu vou esperar os 4 anos passarem e eu vou ver como foi essa relação aí de Putin e Trump, se o Trump eventualmente deixou o Putin subir em cima dele. Mas o fato é que ele não taxou o Putin. Mas vamos trazer a resposta do governo americano também, porque você tem que ouvir todos os lados. Então, segundo a Casa Branca, ela justificou essa não taxação ao Putin e à Rússia por causa que já existem sanções contra a Rússia devido à guerra, tá? As sanções antes que o Joe Biden colocou, etc e tal. E já limitou muito o comércio entre os dois países e eles não precisariam de taxa adicional. Daniel, o que você acha? É uma boa desculpa para não taxar o Putin? Cara, não é das piores, assim. Esse fato é verdadeiro. O Joe Biden colocou sanções contra o Putin, diminuiu muito o comércio entre ambos os países, então pode ser verdade, sim. Eu quero dar esse braço a torcer aí pro Donald Trump. Mas assim, cara, que é estranho. É estranho. Não dava pra colocar pelo menos 10% e tal na tarifa universal? Poxa, coloca a tarifa mínima, beleza. Já taxaram a Rússia, que pena da Rússia. Ela invadiu um país, que pena dela e tal. Então não vou botar nenhuma taxa pra ela. Cara, bota os 10%. Assim, eu, Daniel, não queria que taxasse ninguém, tá? Mas assim, bota os 10%, bota a mínima, já que acha que foi sobretaxado e tal. Mas esse foi o argumento oficial da Casa Branca e a gente sempre traz aqui o argumento. E aí, o que acontece? Uma outra coisa que eu quero fazer uma reflexão é isso aqui, ó. Esse aqui é um fisiculturista natural, tá? E esse aqui, Mr. Olímpia, né? Um fisiculturista aí não natural, cheio de anabolizante. Eu, Daniel, eu sempre acho engraçado a galera muito extrema, né? Seja muita esquerda ou muita direita. Por exemplo, à direita a gente tem os libertários e os ultraliberais e tal. Eu, quando tinha uns 10 anos atrás, quando era mais novo e tal, esses livros aí, você que é libertário, eventualmente cai no meu canal. Pô, tu tá lendo o livro do Mises agora? Parabéns, tem 10 anos que eu li. Vários, assim, esse conteúdo libertário e tal, etc. De acha que só o livre mercado faz tudo e tal. Hoje eu acho isso um pouco mito, assim, esse negócio do livre mercado. Eu acredito no mercado e no Estado. Mas no mercado, não necessariamente o livre. Por exemplo, a BYD acabou de passar a Tesla agora. E a BYD, eu tenho um BYD aqui em casa, né? Tenho uma BMW, eu tenho um BYD, já tive vários carros de luxo. Um BYD Seal. O BYD não chegou aqui pelo livre mercado. Ele chegou pelo mercado. Então eu acredito no mercado. Eu sou um cara do mercado. Esse é o canal de investimentos. Aliás, eu não sou socialista, tá? Eu sou um cara capitalista e tal. Mas eu não sou esses liberais que a gente vê na internet que colocam tudo dentro de uma caixa e acham que o livre mercado explica tudo. Assim, eu não acredito nisso. Então a BYD não chegou aqui só pelo livre mercado. Cara, a China manipula o câmbio. A China, o Estado ajuda demais as empresas. Muito, muito, muito. Além disso, a própria BYD. Então, não foi o livre mercado que fez a BYD estar ganhando a concorrência mundial, tá? E os Estados Unidos também não cresceram somente com a história de livre mercado. Foi o mercado, mas também foi um mercado que foi protegido pelo Estado. Depois você pesquisa sobre o Alexander Hamilton e tal, e a história dos Estados Unidos. Teve muita intervenção estatal, teve muito protecionismo. A Inglaterra também passou por isso. E um bom exemplo disso é o iPhone. Todo mundo fala,
o socialista de iPhone. Cara, eu nem uso essa, apesar de eu não ser socialista, mas eu nem uso essa brincadeira porque ela não é justa muito. Como assim? O iPhone, a maioria das tecnologias aqui foi inventada pelo Estado. A internet foi inventada por quem? O Estado. Se não fosse o Estado, a gente não tava nem conversando aqui, tá? O GPS foi inventado pelo Estado, a tela de touchscreen foi inventada pelo Estado. Então, muitas das tecnologias que tem no iPhone foi inventada pelo Estado. Claro que o Estado americano estava investindo em guerra e foi descobrindo tecnologia e depois passou para a iniciativa privada que adotou isso e faz o que ela faz melhor, transformou em produto. E graças a Deus que não é o Estado que produz iPhone, que não produz câmera e tal, porque o Estado, para fazer, tem algumas coisas que ele faz que é terrível. Por isso que eu não acho que o Estado deveria controlar tudo, tá? Mas eu gosto de uma discussão mais razoável. Se você ficar nessa caixa de que, não, é só o livre mercado, cara, você vai ver a China crescendo pra caramba, e você vai ver o Trump fazendo essas coisas, intervindo pesado no Estado, e daqui quando seu filho crescer, daqui 20 anos, tu vai ter que explicar pra ele uma coisa que não existe em canto nenhum do mundo, porque os maiores países do mundo usaram muito do Estado pra crescer, a não ser que tu explique um conto de fada, não, mas se eles não tivessem usado o Estado, se a gente abolisse os Estados, aí sim o mundo seria melhor, mas cara, ninguém está fazendo isso, a demanda e a oferta, a mão livre do mercado, não criou uma civilização ainda sem Estado, que se mostre sustentável. Ai, Daniel, mas então temos que ser socialista, não tô dizendo isso, eu só estou dizendo para a gente ter um pouco mais de equilíbrio nas coisas, tá? Você achar que o Estado não é importante na economia é mais ou menos você achar que naturalmente o fisiculturista natural, sem intervir, ele vai ganhar um Mr. Olímpia contra um monte de cara que tá investindo pra caramba, contra um monte de Estado interventor, que, bicho, tem muito Estado interventor nesse mundo, tá? Mas, Daniel, o que você tá olhando nos investimentos? Bom, eu tô há algum tempo tentando dolarizar uma parte do meu patrimônio, tá? Eu tenho um pedaço, tá? Mas eu quero fazer mais isso. Não tenho fobia de Brasil. A maior parte dos meus investimentos continuam no Brasil e continuarão na Bolsa Brasileira, em ações da Bolsa Brasileira. Muitos influenciadores falam, ai meu Deus, dolariza, o dólar bateu 6,30, né? Aí ficou um monte de vídeo mandando tu dolarizar o patrimônio. Aí tu mandou dinheiro pra fora. Agora o dólar caiu pra 5,60. Aí tu fica como, né? E aí, ao invés dos caras fazerem autoprofecia, como assim? Não, o Brasil vai quebrar, manda tudo pros Estados Unidos, o dólar. Aí tu manda o dólar, aí o dólar desvaloriza mais ainda. Tu fala, aí a galera fala, viu? Desvalorizou. Claro, os influenciadores estão tudo mandando dinheiro pra fora, mas enfim, então eu aposto muito mais no Brasil. O meu dinheiro está no Brasil. O que não quer dizer que a gente tem que ser extremo, ideológico. Lembra que todo o meu patrimônio vai estar aqui, todo o meu dinheiro vai estar aqui. Você pode sim fazer investimentos internacionais, tá? O que acontece? Eu tenho olhado muito o SP500, que é a principal bolsa dos Estados Unidos, tá? Que tem as 500 maiores empresas negociadas. O que acontece? Hoje a bolsa caiu 4,8%, só no dia de hoje, tá? Daniel, como é que eu posso comprar bolsa americana? Então, por exemplo, a bolsa hoje caiu 4,8%, mas tem um ETF, que é algo que você compra no Brasil, que espelha os Estados Unidos, tá? Que é o IVVB11. Eu tô querendo comprar o IVVB11. Só hoje ele caiu 6%. Aí você fala, Daniel, como é que o IVVB11 espelha o SP500? Se o SP500 caiu 4,8% e o IVVB11 caiu 6%. É porque a variação do dólar também importa. Então, hoje o dólar caiu, ou seja, o real se valorizou. Logo, quem for comprar IVVB11 vai comprar com 6% de desconto em relação a ontem, tá? Se você não entendeu, a gente vai fazer uns vídeos sobre isso também, tá? Eu, Daniel, não gosto de comprar nada na máxima. Não é uma recomendação de investimento. Tô falando para você olhar, estou falando o que eu estou olhando, tá? De janeiro para cá, esse YTD é de janeiro para cá, aprende assim, tá? O IVVB11 caiu 15%, tá? E nos últimos, a máxima histórica, você vê que subiu 350, óbvio, tá? A bolsa americana tende a crescer com o tempo. Mas você vê que ele está numa queda em relação ao topo. Então, eu, Daniel, não compro nada na máxima. Então, já que está caindo e eu estou querendo comprar, é interessante esse movimento aqui pra gente começar a olhar pra isso. Cara, Daniel, você faz o contrário. Quando a galera tá no caos, quando a galera tá com medo e tal, porque o Trump tá taxando todo mundo, você quer investir exatamente assim que os maiores investidores do mundo fazem. Eles são anticíclicos. Eu ganhei muito dinheiro na Bolsa Brasileira agora, quando falaram que o Brasil ia virar a Venezuela. Que é mentira. O Banco Central tem 350 bi de reserva internacional. A Argentina não tem dólar, a Venezuela não tem dólar, a gente tem dólar. Eu ganhei dinheiro também na época do Bolsonaro, quando ele falava aquelas coisas lá e tal, na pandemia, etc. Ganhei também dinheiro. Então, independente de governo, a gente faz uma análise mais equilibrada e ganha dinheiro da mesma maneira, quando está o suposto caos. Então agora o que eu quero que você faça? Comente aqui embaixo o que você achou dessa taxação que o Trump colocou para o mundo inteiro. Pode funcionar a longo prazo nos Estados Unidos ou pode não funcionar. Eu, Daniel, não tenho bola de cristal. Não quero dizer se ele está certo ou errado. Mas você pode dar a sua opinião aqui nos comentários. E claro, mais uma vez, se inscreva no canal Investland. Aqui a gente te ensina a investir de maneira didática, de maneira lúdica, com os melhores materiais e sempre de uma maneira mais equilibrada, olhando todos os lados econômicos, todos os lados políticos, para que assim você tenha informação completa e invista de maneira melhor. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.